Deus abençoe, que presença linda, não é? Eu sinto que o Senhor está nos chamando para momentos de maior intimidade com Ele. Na verdade, esse é o ano do derramar do Espírito Santo, e quantas coisas nós vamos descobrir a respeito da pessoa mais linda que a terra conhece. Não há ninguém nesse mundo hoje que se compara ao Espírito de Deus. E o Espírito de Deus tem um valor tão imenso em sua vida e em minha vida, que eu estou intercedendo que este ano sejamos convencidos pelas Escrituras que sem Ele não somos nada. Quando Deus se refere ao Espírito Santo na criação do ser humano, Adão, que representa você e a mim, a Bíblia diz que Deus chamou o Espírito Santo de fôlego de vida. Significa que eu e você precisamos olhar para o Espírito de Deus e entender que Ele é como o fôlego da minha vida, que se o Espírito Santo estiver ausente em mim, é como se eu não tivesse o ar para respirar. Quão importante é esse ar que eu e você respiramos nesse exato momento? Assim também você pode ter certeza, é o valor que o Espírito Santo deve ter nas nossas vidas. Ele é o fôlego da vida. E essa vida de Deus. Lembre-se que tudo começou a dar errado na terra quando o Espírito Santo saiu do homem. Tudo estava bem, tudo estava perfeito, tudo estava em ordem, a terra linda, a natureza perfeita, um homem em comunhão com Deus, Deus na terra, tudo produzindo, tudo fluindo. Mas de repente o pecado entrou em Adão, e quando o pecado entrou, o Espírito Santo saiu. E no momento em que o Espírito Santo saiu, tudo começou a dar errado. A primeira coisa que Adão fez foi fugir de Deus. Foi ter medo de Deus, se esconder de Deus. Daqui a pouco ele começa a acusar a esposa. E começa a ter uma crise domiciliar. Isso aumentou de tal forma que um irmão acaba matando o outro. E a Bíblia diz que a violência vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando na terra. A promiscuidade, a imoralidade vai crescendo de tal forma que a Bíblia diz que até a natureza começou a sofrer por causa do pecado dos homens. E Deus olha para a terra e olha para a humanidade e pensa: eu não criei vocês para viverem essa vida, um subnível de vida. Não, eu criei vocês para terem vida e com abundância. E a única forma que vocês vão conseguir ter vida outra vez é se o Espírito Santo voltar ao homem. Se o homem voltar ao plano original, se o homem voltar como deveria ser desde o começo. E Deus conclui e diz: se foi o Espírito Santo, se foi o pecado que entrou no homem que fez o Espírito Santo sair, e se eu tirar o pecado do homem, então o Espírito Santo vai poder voltar. E agora, Deus Pai envia seu Filho Jesus. E Jesus Cristo vem à terra, representa a mim e a você, vai à cruz do Calvário, paga a sua dívida, a minha dívida, porque Ele é o único que tinha crédito para somar a dívida de todo mundo, e Ele paga a dívida na cruz, derrama seu sangue no Calvário, e naquele instante, Deus trouxe provisão para o perdão dos nossos pecados. E a Bíblia nos garante que qualquer pessoa, quem pode dizer qualquer? Ok, qualquer pessoa que se aproximar de Deus e reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e confessar que Jesus é o Senhor da sua vida, a Bíblia diz que essa pessoa terá o perdão dos seus pecados. E imediatamente, olha como funciona. Deus não espera uma hora depois da confissão, Deus não espera uma semana nem um ano. Imediatamente. Quando a pessoa abre a boca e diz: Jesus, entra na minha vida, seja o meu Senhor, naquele instante, seus pecados são perdoados e o Espírito Santo entra no mesmo segundo naquele coração. Porque Deus está contando os segundos para poder estar dentro de você. E agora o Espírito Santo entra na gente e podemos voltar ao plano original. Com o Espírito Santo dentro de nós, podemos agora ter recuperação
de tudo que foi perdido. Restauração e restituição de tudo que foi roubado e tomado. E aí começa com uma restituição individual, uma restauração pessoal. Deus começa a restaurar a pessoa por dentro. Quando restaura a pessoa por dentro, daqui a pouco começa a restaurar o casamento, daqui a pouco começa a restaurar os filhos, começa a restaurar os pais, restaura a família, restaura amigos, restaura vizinhos, restaura uma cidade inteira. E quando vê, a terra está cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Esse é o sonho de Deus, essa é a profecia que um dia vai acontecer. Mas tudo isso, todo o retorno do plano original, começa com o Espírito Santo devolvido ao homem. Então, como foi colocado nas redes sociais da igreja essa semana, o maior propósito da cruz é que através do perdão dos nossos pecados, o Espírito Santo volte ao ser humano, a residir no ser humano. Você pensava que o maior propósito da cruz era salvar você, para você ir para o céu. Isso é muito pouco para Deus. Porque Deus não quer esperar você morrer para um dia você ser feliz. É por isso que quando a gente se converte, se entrega a Deus, o Espírito Santo, ele imediatamente sai do céu e entra em nossa vida. E a nossa vida começa a ser abençoada agora. Nesse instante. Então a intenção de Deus não é levar você para o céu. Deus quer trazer o céu até você. Isso é possível quando o Espírito de Deus começa a entrar em nosso coração. Amém? Agora, qual é o ponto principal? Esse é o ano que vamos descobrir muitas coisas sobre o Espírito Santo. Vai ser um dos anos mais incríveis da sua vida até aqui. Mas temos que ter um ponto de partida, é o seguinte: qualquer outra coisa que for adicionada em nossas vidas a respeito do Espírito de Deus, tem que partir desse entendimento de que o Espírito que entrou em mim e reside em mim é o Espírito Santo que é Deus. Nós temos que entender que o Espírito Santo é Deus. Vamos dizer juntos? O Espírito Santo, Ele é Deus. Não podemos pensar que o Espírito Santo é alguém fraco, é alguém frágil, é alguém impotente ou alguém com pouca influência. Não! Precisamos entender que Ele é tão forte quanto o Pai, tão poderoso quanto o Filho, tão santo quanto o Filho e o Pai. Ele é igual, não é menor em nada e nem é maior em nada. Ele é, quem pode dizer igual? Igual. Ele é igual. Os três, que são um. Os três, que são o que, gente? Que é um só. Eu sei que a teologia tentou nos ajudar, chamada sistemática, que tentou esclarecer a primeira pessoa da Trindade, o Pai, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Mas parece que por alguma mensagem entre linhas, algumas pessoas acabaram pensando que o Espírito Santo era a terceira pessoa em importância, a terceira pessoa em poder, a terceira pessoa em capacidade. E nós vamos apagar esse pensamento. Ele é igual ao Pai e igual ao Filho. Todo atributo que você atribui a Deus, atribua também ao Espírito Santo, porque Ele também é Deus. Se você acha que Deus é onipotente, então acredite, o Espírito Santo também é, porque Ele é Deus. Se você acha que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, atribua a mesma qualidade ao Espírito Santo, que também está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é Deus. Ele é o que, gente? Deus. E Ele está sempre, desde o princípio, em plena comunhão com o Pai e com o Filho. Os três trabalhando juntos, sempre. Onde um está, o outro também está. Há uma harmonia perfeita entre eles. Não há discórdia, não há disputa, não há concorrência. Todos trabalhando em perfeita paz. São três, mas a harmonia tão grande que, na verdade,
são um só. Ele disse, pastor, eu não consigo entender isso. Para mim, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Ele disse, pois é, mas pensa um pouquinho mais. Pense em 1 vezes 1 vezes 1 é igual a quanto? É igual a 1. Falar da Trindade é um desafio gigante. Por quê? Porque nós estamos falando dos mistérios de Deus. Estamos falando das coisas mais íntimas do Criador. E uma mente finita como a minha e a sua, é muito difícil captar essas coisas tão excelentes e tão sobrenaturais. Jesus uma vez olhou para o pessoal e disse assim, olha, eu tenho tanta vontade de dizer mais coisas para vocês, mas se eu disser, vocês não vão suportar. Imagina Jesus. Jesus estava dizendo, se eu revelar mais coisas, sua mente vai explodir. Você não vai aguentar. Agora pensa, nós estamos há 2000 anos tentando aprender ainda com tudo que ele falou. Imagine se ele contasse mais. Imagine quanta coisa Jesus tinha para dizer para a gente. Mas ele disse, vocês não vão suportar. Nossa mente, ela tem limites. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são muito mais elevados, muito mais altos que os nossos pensamentos. E tentar explicar a Trindade é um esforço, por mais difícil que seja. Podemos tentar trazer ideias, ilustrações, mas ainda assim é muito aquém do que é a realidade dessa união perfeita entre Pai, Filho e Espírito Santo. A ciência, toda vez que um cientista descobre uma coisa, aquilo não é para trazer orgulho, na verdade, aquilo deveria trazer humildade, porque significa que ele apenas descobriu uma coisa que há muito tempo já existia, mas já existia, porém ele não sabia, e na verdade nós só conhecemos aquilo que foi ensinado. O que não foi ensinado nós não sabemos. Então significa que nem tudo que você sabe é tudo que existe. Faz sentido o que eu estou falando? Então o cientista faz uma descoberta de uma cura, de uma coisa, mas ele fica, uau, mas isso na verdade já existe há muito tempo. Não passou a existir no momento que ele descobriu. Cada descoberta é para lembrar da ignorância que nós temos. Quão ignorante eu estava até descobrir isso. Imagine quanto eu poderia descobrir mais. Isso são apenas coisas naturais. Eu agora estou falando de coisas divinas. É além do que podemos imaginar. Mas o fato é que a Bíblia revela sobre o Pai. A Bíblia revela sobre o Filho. A Bíblia fala sobre o Espírito Santo. Nós conseguimos aprender na Bíblia sobre essas três pessoas, essa família real, essa família de realeza que tem o domínio sobre tudo que é visível e invisível. E desde a criação daquilo que é visível, em Gênesis, você vê a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos juntos lá, Gênesis capítulo 1. Abra lá comigo, por favor. Gênesis 1. Se você não sabe onde fica o livro de Gênesis, vai lá para o índice, você vai achar rapidinho. Gênesis capítulo 1, logo a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim, no princípio, quem pode dizer princípio? Okay, no começo, Deus criou os céus e a terra. Versículo 2, e a terra de que jeito, irmãos? Sem forma e vazia, que havia na terra trevas. E as trevas cobriam a face do abismo, e agora quem está presente? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Qual foi o resultado? Versículo 4, e Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Separou a luz das trevas. Ok, logo aqui você vê a presença de Deus Pai. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No versículo 2, você vê o Espírito Santo. E o Espírito de Deus se movia aonde, gente?
sobre a face das águas. Uma das primeiras coisas que nós vamos aprender sobre o Espírito Santo é que ele sempre está se movendo. E aonde ele está se movendo? Ele está se movendo num lugar onde há caos. A terra está vazia, a terra está desnutrida, a terra está deformada. E lá está o Espírito Santo. Você deve aprender isso sobre ele. O caos nunca intimida o Espírito Santo, pelo contrário, o convida. E alguém pode até dizer, minha vida está um caos. É um ambiente perfeito para o Espírito Santo se mover. E ele começa a fazer a transformação. E ele vai fazer isso na vida de algumas pessoas. Porque alguém falou isso essa semana. Sua vida está um caos. E Deus te trouxe hoje aqui para você saber que existe aquele que tem poder para transformar todas as coisas. É o Espírito de Deus. Agora você diz, pastor, mas eu vejo Deus Pai em Gênesis, eu vejo o Espírito Santo, mas onde está o Filho na criação? Bem, a resposta disso está em João capítulo 1. Vá para João capítulo 1 e você vai fazer o paralelo com Gênesis 1 e você vai descobrir onde está Jesus na criação. Porque a Bíblia ensina que nada que existe na criação foi criado na ausência de Jesus. Tudo foi criado com a presença dele. Estamos vendo nesse momento que existe uma participação sempre entre Pai, Filho e quem mais? Espírito Santo. E a Bíblia diz assim, João capítulo 1, diz assim, no princípio era aquele que é a... Que princípio é esse? Gênesis. Tá? No começo, nas origens. No princípio era aquele que é a palavra. E ele estava com Deus e ele era... Está falando de Jesus, ok? E Jesus era Deus. Versículo 2. E Jesus estava com Deus, aonde? Lá em Gênesis, capítulo 1, no princípio, versículo 3. E todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem Jesus nada do que existe teria sido feito. Versículo 4. E nele estava o que, gente? Nele estava o que, gente? Mais uma vez, nele estava a... Que vida é esta? Esta vida era a... Não ouvi você, era a luz dos homens. E o resultado da luz é a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. A Bíblia diz que Jesus estava no princípio, estava com Deus, era Deus como Deus Pai é Deus, e nada do que foi feito na criação foi feito sem a participação de Jesus. Eu vejo na Trindade, em Gênesis 1, Deus Pai e Deus Espírito Santo. Onde está Deus Filho? A Bíblia diz em João que Jesus é a palavra que estava presente. Então eu pergunto a você, qual é a primeira palavra da criação? Não ouvi você? Haja luz. Essa foi a primeira palavra da criação. E Jesus é a palavra. E quando Deus diz haja luz, que luz é essa? Porque não é o sol. Deus não disse haja luminares. Deus disse haja luz. Porque luminares fala do sol, fala das estrelas, fala da lua. E isso só veio no quarto dia da criação. Então, que luz é essa que não tinha sol? Que luz é essa que brilhou no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e só depois do quarto dia começou a ter um sol sobre a terra? Que luz? Da onde veio essa luz? Bem, uma vez Jesus olhou para os homens e disse, eu sou a luz que veio ao mundo. Então, quando Deus disse, haja luz, Ele estava dizendo, vem Jesus e manifesta-te agora no meio dessa criação. Porque foi a palavra de Deus Pai. A palavra, quando Deus disse haja, ali era Jesus. Não em forma corpórea, porque ele não tinha nascido de uma virgem. Isso é só o Novo Testamento. Ele aqui está em luz, ele é Espírito. E Jesus agora entra na criação e você vai ver Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando junto, porque eles sempre estão juntos. Sempre estão juntos. Aí eles criam primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. A terra está perfeita, linda, tudo maravilhoso. E Deus diz, eu deixei o último, eu deixei o melhor por último. E a última coisa que Deus criou não foi uma planta, não foi uma baleia. A última coisa que Deus criou, Deus esperou, está tudo perfeito, para agora fazer sua obra-prima. A única obra que teria a marca da impressão digital dele. E ele diz,
essa criação será a nossa imagem e a nossa semelhança. Era o ser humano. O ser humano. E quando Deus disse que Ele queria fazer o homem, Deus usou a primeira pessoa do plural. Ele disse, façamos o homem. Ou seja, Ele estava conversando com alguém. Façamos o homem. Ele estava chamando alguém para fazer a criação do ser humano com Ele. Só que essa criação tinha que ser a imagem e semelhança dele. Então, sem dúvida, com certeza, Ele não estava falando com o anjo Gabriel. Porque senão eu e você teríamos a imagem de Gabriel. Com certeza não era o arcanjo Miguel, porque senão seríamos a imagem também do arcanjo Miguel. E anjo não tem poder de criação. Só Deus é o Criador. Então, com quem Deus estava falando no plural? Ele estava falando com sua família, ele estava falando com seu filho e ele estava falando com seu espírito. Os três que estavam presentes desde o capítulo 1, desde o dia 1 da criação, agora no sexto dia diz, vamos juntos agora fazer o mais lindo. E ele faz o homem. E o homem agora é a expressão da Trindade de Deus. Por isso que o homem também é uma trindade. Uma certa maneira de ver. Como assim, pastor? Bem, por exemplo, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a Bíblia diz assim que nós devemos ser irrepreensíveis no nosso espírito, alma e corpo. Vamos dizer juntos? Espírito, alma e corpo. Só mais uma vez? Espírito, alma e corpo. Ok, nós somos seres espirituais. Quem pode dizer, eu sou um ser espiritual? Ok, tenha consciência de que você não é um corpo. Você é um ser espiritual. Um dia quando Deus chama o ser espiritual para ir embora da terra, o corpo fica vazio, não tem nada ali. É só um corpo. Então, eu e você somos seres espirituais. Então diga comigo, eu sou um ser espiritual, eu possuo uma alma. Em outras palavras, você tem desejos, você tem sentimentos e pensamentos, você possui uma alma. Agora diz, eu habito num corpo. Ok, você habita num corpo. Agora, quando você vai diante do espelho, você vê quantos? Você vê 3? Não? Mas nós somos espírito, alma e corpo. Mas ao olhar no espelho, quantos você vê? Mas depende, pastor, se eu tivesse uns óculos, eu vejo 3. Não, então põe o óculos. Quantos você enxerga? Não é um mistério. Quanto mais a Trindade. Nós somos como a semelhança dele. Teve um dia que os 3 se manifestaram de uma só vez. Diante dos homens. Pessoas puderam testemunhar em um momento singular da história da humanidade a presença dos 3 distintos em um só momento. Quando foi que isso aconteceu? Veja Mateus 3. Mateus 3, versículo 16 e 17. Quando Jesus estava sendo batizado no Rio Jordão, a Bíblia diz assim. Assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água. Naquele momento, o que aconteceu, gente? O céu se abriu. E a Bíblia diz que ele viu quem? O Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E nesse instante uma voz saiu do céu e essa voz disse o quê? Este é o meu filho amado, em quem me agrado. A Bíblia relata que pessoas que estavam lá ouviram a voz que saiu do céu. João Batista, que estava batizando Jesus, viu o Espírito Santo repousar sobre o Filho. Então aqui é um momento que podemos chamar de teofania, que significa uma manifestação visível do sobrenatural da pessoa, da divindade de Deus. Aqui está Jesus em corpo, saindo da água no dia do seu batismo, o Espírito Santo descendo e a voz do Pai falando, este é o meu Filho em quem eu tenho alegria. A presença dos 3, para tirar qualquer dúvida,
sobre a existência da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoas distintas, mas com uma harmonia tão perfeita que só se enxerga um. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Uma vez um discípulo olhou para ele e disse: oh Senhor, nos mostre, nos revele o Pai, que isso será o bastante. Porque a Bíblia diz que ninguém viu a Deus, falando do Pai. E aí Jesus responde, Filipe diz: querido, eu estou com você há tanto tempo. Será que você ainda não entendeu? Que quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e Ele não somos só chegados, mais do que isso. Eu e Ele somos um só. É um mistério. São coisas que parece que nós só vamos entender mesmo quando estivermos em espírito com Deus. E o que precisamos entender é que o Espírito que está em mim é Deus. Não se esqueça disso. É Deus. Falei algo domingo passado, quero repetir. Eu acredito com todo o meu coração que não pode haver um crente sofrendo depressão. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Acontece sim, mas não é para ser. Eu acredito com todo o meu coração que uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela, ela não pode ter crise de ansiedade. Ela não pode. Não pode. Eu estava outro dia na praia, e ali meio que boiando, né? Daqui a pouco eu me assustei com o tamanho do céu. Sabe de coisas assim que já são óbvias, mas de repente você para pensar? Eu comecei a olhar e disse: uau, que céuzão enorme! Meu Deus! Aí eu comecei a viajar e disse: meu Deus, imagine quantas coisas existem para além do céu. Quantas estrelas, quantos planetas. Eu fiquei ali imaginando a imensidão daquilo. Daqui a pouco eu olhei o mar. E eu disse: uau, meu Deus, que marzão. E aquela linha do horizonte gigante, de ponta a ponta. Eu comecei a viajar, imaginando: meu Deus, quanta coisa tem dentro desse mar, que eu não tenho ideia. Quantos corais, quantos animais. Eu disse: uau, Deus criou tudo isso. Tudo debaixo do mar, dentro do mar, tudo além dos céus, foi obra de um Criador. Em que a Bíblia diz que para o Senhor, as nações para Deus é como uma gota do oceano. Deus olha para a terra como se fosse uma gota do oceano, para você ter noção da imensidão de Deus. Mas esse Deus tão imenso consegue caber aqui dentro. Eu fico pensando como um Deus tão grande pode estar dentro de nós e nós ainda sofrermos com depressão. Sofrer com ansiedade. É porque quando uma pessoa está sofrendo com ansiedade, é porque ela decidiu concentrar em suas preocupações. Ela decidiu focalizar naquilo que preocupa. Se ela está sofrendo depressão, porque ela tomou uma decisão de focalizar naquilo que traz tristeza para a vida dela. Mas, se um crente está passando por alguma situação dessa, é porque ele decidiu, por um momento da vida dele, tirar o foco do Espírito Santo. Porque se eu e você voltarmos a focalizar no tamanho e na grandiosidade daquele que está dentro de nós, nós vamos descobrir que ele é muito maior daquilo que está diante de nós. Amém?
É simples. Se mudar o foco, muda o sentimento. E eu lhe desafio. O inimigo pode trazer tristeza, pode trazer notícias, mas você tem uma decisão de olhar para a circunstância e ver um gigante. Olhar para aquele que é gigante dentro de você. Porque tem um texto na Bíblia que diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aquele que está em você é muito maior do que qualquer coisa que você está enfrentando ou ainda vai enfrentar nessa vida. Ele é Deus. Ele criou os céus. Ele criou a terra. Ele criou você. É por isso que a Bíblia diz: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Lembra desse texto? Deus não habita em prédios. Mas a Bíblia diz que eu e você nos tornamos casa dele. Sim ou não? 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois casa de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, se Deus não habita em templos, em prédios feitos por mãos de homens, ele não habita. Mas ele habita em prédios, ou melhor, ele habita em templos feitos pelas mãos dele. E você é obra das mãos de Deus. Por isso diz: em você eu aceito viver. Em você eu decido morar. E ele entra em você. E ele decide permanecer. Para qualquer dia da sua vida. Para qualquer momento da sua história. E agora, precisamos ter essa consciência. Esse é o objetivo dessa palavra. Aquele que está em nós é Deus. Se você pegar isso e acreditar e abraçar isso, tudo o restante do ensinamento desse ano vai dar certo. Ele é Deus. Ele é tão Deus quanto o Pai, tão Deus quanto o Filho. São iguais. É como o sol. Imagine o sol. Uma tentativa quase frustrante para tentar exemplificar a Trindade. Mas vamos tentar. Imagine o sol. Tem a estrela, que possui uma luz, e essa luz produz um calor. São três coisas, mas vem de uma só fonte. É como se o Pai fosse a estrela, Jesus fosse a luz, e o Espírito Santo o calor que a gente sente. São três, mas uma coisa só. É como a água. Imagine uma água. Alguém pega um pote de água e joga na sua mão. Você consegue conter a água? Não, ela escorrega, ela esparrama. Você pode até tentar segurar, mas não vai andar alguns metros, já vai sair tudo da mão. Imagine Deus assim, como o estado líquido da água. Ninguém consegue conter, segurar Deus. Mas só por uma questão de ilustração. Pense na água, no seu estado líquido. Ali está o Pai se manifestando. Que um dia o Pai diz: eu preciso revelar meu filho aos homens. E o meu filho agora vai assumir um estado sólido. O meu filho agora vai se humilhar, vai deixar de ser forma de Deus para agora ser forma de homem. E ele vai se tornar físico. Alguém pode tocar nele, alguém pode até segurar ele. Então aqui está agora o estado sólido da água, que é o gelo. Você consegue segurar o gelo? Sim, assim como conseguiam segurar Jesus. Então ali estava Deus Filho manifestado de uma outra forma. É água ou não? Continua o gelo, continua sendo água? Sim, mas agora é um outro estado. E assim é Jesus, continua sendo Deus, mas uma outra manifestação. Aí Jesus agora sobe para os céus e ele diz: eu vou enviar o meu Espírito. E lá quando o Espírito Santo desceu, a Bíblia diz que foi línguas repartidas como de fogo sobre todo mundo. E o que acontece quando você põe fogo na água? Entra no novo estado, o estado gasoso. E ali agora é a manifestação como se fosse do Espírito Santo. É água ainda ou não? É, mas é um novo estado. E assim é o Espírito de Deus. Ele é como um ambiente que ele está sobre a você e à sua volta. Tudo é água, mas são manifestações
diferentes. Assim é a Trindade. Deus Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E esse Deus está com você. Quem pode dizer Deus está comigo? Fala mais bonito, vai. Deus está comigo. Vou encerrar com esse entendimento aqui. Vou pedir três homens, vem aqui rapidinho, me ajuda aqui em cima. Bem rápido, vem cá. 3 homens. Se quiser vir por lá, pode vir. Ô, bênção, só tem jovem aqui nessa igreja. Ok. Você vai representar o pai, você vai representar o filho, e você vai, por mais que você é meu filho, mas você vai representar o Espírito Santo. Ok? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Bíblia diz, João capítulo 6, versículo 44. A Bíblia diz que Jesus fez uma declaração interessante. Veja o que ele falou. Coloque para mim no telão. Jesus disse assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Ok? Então, olha para mim agora. Jesus disse assim: ninguém, eu vou representar você agora. Ninguém pode vir ao Pai, ou pode vir a mim, Jesus disse, se o Pai não atrair para o Filho. Ok. Depois Jesus fez outra declaração, João 14, versículo 6. Esse texto você conhece. A Bíblia diz, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade. E aí, o que mais que ele disse? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então a primeira declaração, ninguém vem a mim se o Pai não atrair. Segunda declaração, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Bem semelhante às declarações, mas é uma aproximação primeiro de um pai e do filho e demonstra que eles trabalham em harmonia. Mas como isso funciona? Bem, o pai quer atrair você. O pai quer atrair você. Então o que é que ele faz? Ele envia quem? O Espírito Santo. E agora Deus toma a decisão e diz, chegou o seu dia. Chegou a sua vez, chegou a sua hora. Muita gente já falou para você sobre Jesus, muita gente já falou para você sobre o Evangelho, e você está aí resistindo, segurando o coração duro. Chegou a hora desse coração se quebrantar. Chegou a hora desse coração se dobrar diante de Deus. E aí Deus diz, é hoje. Quem pode balançar alguém, diga assim, é hoje. Aí, o Pai vai e se comunica com o Espírito Santo. Porque Jesus Cristo fez a declaração falando sobre o Espírito Santo, dizendo, quando eu for, Jesus dizendo, quando eu voltar ao Pai, eu vou enviar alguém que é igual a mim. Ele não disse que é menor, ele não disse que é maior, ele disse que é o quê? Fica quieto, rapaz. Ele disse que é o quê? Igual. É muito importante isso. Igual a mim. O Espírito Santo é igual a Jesus. Em importância, em poder, em influência, em tudo. É igual. Bem. Aí Jesus disse, quando eu enviar, ele vai convencer o homem. De quê? Dos seus pecados. 3 coisas. Do pecado, da justiça e do juízo. Então aqui estou eu. Finalmente chegou o meu dia. E o Espírito Santo está lá me ministrando. O Espírito Santo está lá me mostrando que eu preciso me quebrantar, que eu preciso me humilhar, que eu tenho pecados, eu tenho sujeira, imundície na minha vida, eu preciso de perdão. Eu preciso que o Espírito Santo agora traga esse convencimento. Então o Espírito Santo está me ministrando. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo não faz só isso. A Bíblia diz que quando ele vier, ele vai testificar de mim, disse Jesus. E enquanto eu estou sentindo a necessidade de ser perdoado, enquanto eu estou sendo convencido pelo Espírito Santo da necessidade que eu preciso ser salvo, o Espírito Santo agora me apresenta o Salvador. Vem, Salvador. E ele me apresenta Jesus.
E agora eu olho para Jesus, o Espírito Santo me revela Jesus, e eu digo: Jesus, perdoa os meus pecados, entra no meu coração. E no momento em que eu faço isso, Jesus entra no meu coração. Só que Ele não entra sozinho. Porque no momento que Jesus entra, o Espírito Santo diz: eu quero te apresentar o Filho. E o Filho diz: eu agora quero te apresentar o Pai. E agora o Pai vem para a minha vida. E eu sou agora abraçado pelo Pai. E é por isso que a Bíblia diz, Jesus falou, depois você vai achar isso no Evangelho. Jesus disse: e quando eu chegar, Jesus disse, quando eu entrar, ele diz assim, eu não vou entrar sozinho, ele diz, e viremos, ele fala no plural, e faremos morada em vós. Ele não vem só, ele vem com o Pai. E o Pai vem com o Espírito Santo. E daqui a pouco, quando eu vejo, eu não tenho só o Espírito Santo. Eu tenho Jesus, eu não tenho só Jesus. Eu tenho o Pai, eu tenho o Filho, eu tenho o Espírito Santo. Eu estou cercado, por onde eu vou, eu tenho o Espírito de Deus, o Filho de Deus e Deus Pai ao meu redor. É por isso que quando a Bíblia diz, se o inimigo se levantar contra você por um caminho, uau, o que ele vai encontrar? E por 7 ele vai fugir, porque eu estou cercado pela presença dessa Trindade Santa, poderosa, que fez os céus e a terra. Quem pode dar um grito de vitória mesmo? Deus abençoe. Shalom. Amém? Essa é a bênção que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Quem consegue ficar em pé e agradecer ao Espírito Santo por uma obra tão poderosa que Ele faz em nossas vidas? Meu Deus. Quem pode dizer: eu não estou sozinho? Amém? O Espírito Santo está comigo. Ele é Deus. E Ele traz o Filho que é Deus. Ele traz o Pai que é Deus. Então nunca mais eu vou aceitar um dia de depressão. Nunca mais eu vou aceitar um dia de ansiedade. É por isso que Jesus uma vez perguntou: por que estáis ansiosos? E Ele disse: não estejais ansiosos por coisa. Por quê? Porque Jesus sabe quem Ele é. E Jesus sabe o que Ele pode fazer. A pergunta é: eu sei quem é Jesus? Eu sei o que o Espírito Santo pode fazer? Se eu começar a mergulhar nessas descobertas, nunca mais eu vou sofrer com essas influências emocionais que me colocam para baixo. Não estou dizendo que não vou ter luta, não estou dizendo que não vou ter provas, estou dizendo que eu não vou ser reprovado. Eu não vou me entregar a isso, porque aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Quem pode erguer as mãos àquele que é o maior? Que é o maior, que é o maior. Nós reconhecemos que não há outro igual a Ti, Senhor. Não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Eu vou lhe pedir que você comece a fazer algo. Eu vou pedir que você comece a falar em voz alta tudo que você acredita que Deus é capaz de fazer na sua vida. Em voz alta, vamos lá. Pode começar. Tudo que você acredita que Deus é capaz de fazer em sua vida, fale em voz alta, com o seu próprio jeito, com suas próprias palavras, fale em voz alta. Você crê que Deus pode salvar sua vida, salvar sua família? Ele pode curar você de uma enfermidade, Ele pode te livrar da morte, Ele pode abrir uma porta de emprego. O que Deus pode fazer? Fale em voz alta tudo que você acredita que Ele tem capacidade de fazer. Mais forte, mais alto, vai lá. Agora entenda que tudo que você atribui que Deus pode fazer, atribui também que o Espírito Santo pode fazer.
Porque o Espírito Santo é Deus. Se você diz, Deus tem poder para me salvar do maligno, você pode dizer, o Espírito Santo tem poder para me salvar do maligno. Se você diz, Deus tem poder para me curar de qualquer enfermidade, então você pode dizer, o Espírito Santo tem o poder para me salvar e me livrar de qualquer enfermidade. Porque assim como você atribui qualquer coisa a Deus, você também deve atribuir essas coisas para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus como Pai, é Deus como Filho, sempre estão juntos, desde o princípio, por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Agora eu vou pedir a você só mais uma vez, erga essas mãos e comece a dar glória a Deus e ao Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, eu te dou todo louvor. Você já deu louvor um dia a Jesus? Você já deu louvor a Deus Pai? Hoje deu ao Espírito Santo. Eu te dou louvor, Espírito Santo. Eu reconheço que ninguém nessa terra é semelhante ao Senhor. Eu reconheço que não tem ninguém nesse mundo que é maior do que o Senhor. Eu reconheço que não tem nada nesse mundo que é melhor do que o Senhor. Espírito Santo, Tu és o maior, Tu és o melhor que a terra tem. E hoje te agradeço, porque Tu estás nesse mundo. Eu não estou sozinho, Tu estás comigo. Tu estás comigo, Tu estás comigo, Tu estás comigo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. É Deus. Deus da criação. O Deus que formou o homem e entrou no corpo de Adão. Ele é Deus. Ele é Deus. Deus Espírito Santo está em mim, está aqui. Tem uma canção, e vamos concluir hoje à tarde apenas com o coro dessa canção. E normalmente nós cantamos essa música referindo-se a Jesus. Eu vou pedir que possamos cantar a mesma canção, mas agora referindo-nos ao Espírito Santo. Porque grande és Tu, Espírito Santo, maravilhas fazes Tu, Espírito Santo, não há outro como Tu, Espírito Santo. Quem pode dar um aplauso ao Espírito Santo? Levante com toda a força. Grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, Não há outro igual, não há outro igual a Ti. ninguém é igual, ninguém é igual ao Espírito Não há Santo, outro igual a ninguém. Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Está preparado? Sobe o louvor, erga o louvor. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Oh, Santo Porque Espírito, grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. mais uma vez, sobe o louvor. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Aguenta mais, aguenta mais. Não há outro. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, Não há outro. não há outro igual
ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes. Não há outro igual a ti. Não há outro igual. Só mais uma vez. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Espírito Santo, Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Santo Espírito, Santo Espírito, aleluia, aleluia, aleluia. Santo Espírito de Deus, oh, aleluia. o Espírito Santo é Deus. Quem pode dar um grito de vitória? Aleluia! Quem recebe? Nunca mais nossas vidas serão as mesmas. Com essa certeza. Me ajuda a pregar hoje, por favor, escolhe alguém perto de você, diga assim, nunca mais você vai encarar suas lutas da mesma maneira. Porque você sempre vai lembrar que maior é aquele que está em você do que aquele que está contra você. E aquele que está em você é Deus, é o Espírito Santo. Vai dar tudo certo. Quem pode dizer amém, 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 amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Tenha uma semana vivendo essa verdade. E a gente se vê domingo, tá? Um shalom. Porque